Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso sétimo exercício, envolvendo aí a parte das funções que estamos trabalhando agora aqui no nosso curso de programação em Python, tá certo? E para isso, sem mais demora, vamos abrir aqui no computador o nosso editor de códigos do PyCharm Community. Eu quero apresentar aí para vocês a minha sugestão de resolução envolvendo o nosso sétimo exercício relativo à parte das funções que nós temos disponível na linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir então aqui o nosso editor de códigos do PyCharm Community para começarmos a desenvolver então a resolução do nosso sétimo exercício relativo aí à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Aqui dentro do PyCharm nós vamos abrir esse projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto Exercícios de Python, eu já tenho ali criado de aulas anteriores o meu arquivo .py, né, contendo aqui a lista 10, que trata aqui a parte das funções. E para facilitar aqui a nossa visualização da tela aqui como um todo, eu vou apenas fechar esse nosso navegador de arquivo contendo diretórios, tá certo? E lembrando você aí que na aula passada nós fizemos a resolução do nosso sexto exercício, relativo aí à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Caso você não tenha assistido essa aula, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ir lá e assistir a aula, tá certo? Então, se não viu, não perca tempo, vai lá e veja essa aula, tá certo? E logo na sequência aqui nós temos a resolução, na verdade, o enunciado, né, da nossa sétima questão, que diz o seguinte aqui, ó: escreva uma função chamada saudação que receba o nome de uma pessoa como parâmetro, mas tenha um valor padrão de visitante. A função deve exibir a mensagem olá, esse nome aí que a pessoa digitar. Chame a função passando e não passando o argumento. Então, um exercício tranquilo aqui também envolvendo a parte das funções, em que nós vamos ter aqui uma função com parâmetros e, neste caso, é uma função que não tem retorno. Então, vamos começar aqui, então, definindo, né, com a palavra reservada def a função. O nome ele já sugeriu ali no caso que o nome dessa função vai chamar saudação, então eu vou colocar aqui, ó, saudação, sem o C cedilha, sem acentuação aqui, com o acento no A aqui, tá certo? E depois eu vou colocar aqui para essa função, né, o parâmetro. Então, ele sugeriu ali, né, o nome como sendo visitante. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, vai receber no caso, né, vou colocar aqui, então, visitante. Então, essa é uma função que tem parâmetros, tá certo? Então, este aqui é o parâmetro dessa função saudação, tá certo? E aqui essa função é uma função que não retorna nenhum argumento, tá certo? Nenhum argumento, no caso, ela não retorna nada, ela simplesmente tem parâmetro, mas não tem retorno, tá certo? E aí nós já podemos, inclusive, printar aqui na tela, olha só, vou dar um print, tá certo? E vou colocar aqui, por exemplo, ó, utilizando um print com as minhas f-strings, olá, né? E o nome da pessoa, neste caso aqui, utilizando as chaves, tá certo? E aqui eu posso colocar, então, aqui a variável nome, tá certo? E aqui neste caso eu posso já, então, logo na sequência, fazer a chamada da função. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, fazer a chamada da função nome, da função, no caso, saudação, e colocando um nome, porque ele pede para chamar a função passando e não passando o argumento. Então, primeiro eu vou passar um argumento aqui, por exemplo, eu vou colocar um nome aqui qualquer, por exemplo, Carlos. Veja só, se eu rodar aqui esse meu código, olha só, botão direito, na aba lista 010, run lista 010, e veja lá, ele já chamou a função. Olá, Carlos, né, que foi o parâmetro, eu fiz a chamada da função
utilizando aqui no caso, né, o que ele pede aqui, ó, passando o parâmetro. E também o parâmetro como argumento. E também, né, eu posso fazer a mesma saudação aqui, ó, chamada da função, só que sem passar esse parâmetro. E aí, no caso, ele vai chamar, né, o parâmetro aqui padrão, que é o nome visitante. Então, vou rodar aqui novamente, ó. Então, na primeira chamada da função, ele chamou com o parâmetro Carlos, que eu passei. E na segunda, como não tem nenhum parâmetro que foi chamado aqui no caso, foi colocado no caso, aí ele vai utilizar esse parâmetro padrão, tá certo? Então, eu posso fazer dessa maneira. Então, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, para facilitar o entendimento do código. Então, aqui eu tenho a chamada da função com argumento, tá certo? E nessa linha aqui abaixo, olha só, eu vou ter então a chamada da função sem argumento. Neste caso aqui ele usa, né, o valor padrão. Então, o valor padrão neste caso foi colocado aqui exatamente o valor padrão aqui do nome da minha função saudação, tá certo? E para finalizar também essa parte aqui, vamos utilizar aqui as docstrings para fazer a documentação. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, ele exibe, essa função, né, ela exibe uma saudação personalizada, olha só, personalizada, com o nome fornecido, por exemplo, fornecido, tá certo? No caso aqui do parâmetro, vou colocar assim, ó, isso aqui o PyCharm criou automaticamente, vou colocar aqui, ó, parâmetros, dois pontos, vou colocar então aqui o parâmetro é nome, porque ele já criou exatamente que eu coloquei o nome do meu parâmetro aqui como sendo nome, então vai ser um tipo de dado, vou até colocar assim, ó, entre parênteses str, né, que vai ser uma string, e aí eu posso colocar aqui então no caso, ó, é o nome da pessoa a ser saudada, por exemplo, né? No caso aqui, ó, posso colocar aqui que o valor padrão, no caso, né, é exatamente então, então, no caso, visitante. Essa função, como ela não tem retorno, né, posso até colocar aqui assim, ó, para informar aqui, ó, retorno. Coloco aqui os dois pontos e vou colocar assim, ó, nenhum, pois não existe parâmetro para essa função, tá certo? Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, assim, ó, a função apenas imprime a saudação. Vou colocar assim dessa maneira porque aqui fica documentado, tá certo? Então, é uma função que ela não tem retorno, tá certo? Então, se você observar aqui no corpo dessa função aqui, nós temos apenas o print aqui com as f-strings, tá certo? Então, ela não tem retorno, tem parâmetro, no caso aqui, ele pediu para que a gente colocasse, né, o parâmetro como sendo o nome de uma pessoa, tá certo? E o valor padrão como sendo visitante, caso a pessoa, né, informe a chamada da função com um argumento. Então, por exemplo, aqui eu vou até mudar aqui de Carlos para Alan e vou rodar aqui novamente esse código. Olha só. Olá, Alan. E olá, visitante. Então, eu fiz aqui, ó, a chamada da função com um argumento e a chamada da função
sem o argumento no caso, ele vai retornar para a gente o valor padrão. Se eu mudasse aqui para outro nome, né? Por exemplo, João, e rodar aqui novamente, ó, ao invés de ter visitante, vai ter padrão, tá? Mas eu vou deixar aqui como sendo visitante mesmo, porque foi o que o exercício aqui ele pediu para a gente aqui como sendo o valor padrão no caso, tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós conseguimos, então, finalizar aí a resolução do nosso 7º exercício relativo à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa 7ª questão relativa aí à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Fizemos a utilização de um exercício que não retorna nenhum valor para a função, mas que tem ali um parâmetro, que neste caso é um parâmetro padrão, tá certo? Eu espero que vocês possam entender um pouco desses conceitos envolvendo aí a parte das funções que nós temos disponível aí da linguagem Python, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!